Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 29 de abril de 2025. O mundo democrático não pode aceitar que a Península da Crimeia fique com a Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Quero reiterar o convite a você que não é inscrito e assiste, que inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Isso seria catastrófico, que o mundo fique calado enquanto Trump, que não é ucraniano, não está do lado da Ucrânia, nunca conseguiu com o ditador russo nada da agenda da Ucrânia. Então, na minha opinião, não é nenhuma negociação. Ele está do lado da Rússia e defendendo os interesses da Rússia, inclusive não só em relação a coisas mais prementes na Ucrânia que estão sendo negociadas, já relatadas em outros vídeos, mas também em relação a terminar com as sanções. E ele está reabilitando também o ditador da Rússia. Parece que ele trabalha para o ditador da Rússia. Essa é a impressão que eu tenho, e não sou só eu, de analistas importantes e analistas renomados pensam assim também. Agora, na minha visão, para que o mundo democrático, que é um mundo baseado em regras, um mundo baseado em respeito, ele não deve, eu ia dizer não deveria, né? Mas a situação é mais forte, não deve concordar com a absorção da Crimeia ucraniana, que é ucraniana, né, pela Rússia. Eu fiz questão de frisar que é ucraniana, porque não tem uma Crimeia ucraniana, outra não ucraniana. Ela é ucraniana e sempre foi ucraniana. Aquela mentirada da história que o Putin inventou uma narrativa com uma história falsa da Crimeia e da Ucrânia que não existe. Mas bandidos sempre fazem assim. Eles mentam, ludibriam e fazem essa propaganda que tem muita gente no mundo inteiro acreditando, e eu lamento que tem muita gente no Brasil acreditando. Inclusive a foto dessa capa foi do dia 28 de fevereiro de 2014, quando eles invadiram a Crimeia um pouco antes, e ali aquilo lá é o aeroporto de Simferopol, onde os russos estavam já guarnecendo, e hoje estão em maior número, guarnecendo esse aeroporto. Bom, reconhecer a anexação da Península da Crimeia, da Península Ucraniana da Crimeia, no Mar Negro, pela Rússia, prejudicaria a ordem internacional. É isso que é a catástrofe, porque geraria sérios desafios legais, né? E seria uma concessão fruto de um conflito onde existem regras claras que nenhum país pode anexar outro pela força, outro ou parte dele pela força. E ainda mais com mentiras abomináveis feitas pelo ditador da Rússia. Enquanto eu estou falando isso, desde que já antes dele se encontrar em Roma, depois daquela emboscada no Salão Oval, Donald Trump está pressionando a Ucrânia a um cessar-fogo. Ele diz que ele pressiona a Rússia, mas você não vê ele na imprensa falando tão pesadamente contra a contra a Rússia, tal como ele tem feito contra a Ucrânia. Ele ameaça a Ucrânia, ele diz que a Ucrânia começou a guerra, que Zelensky começou a guerra, que justamente é a narrativa do maldito ditador. O Zelensky poderia conceder a Crimeia como parte de um acordo, uma sugestão que ele já rejeitou repetidamente e continua rejeitando, apesar de ontem e anteontem o Trump ter dito que parece que o presidente Zelensky está disposto a aceitar a cessão para a Rússia da Crimeia. Mas à medida que um possível acordo se aproxima, não sei se aproxima, talvez não saia nenhum acordo, eu sou mais entre aqueles que acreditam que não vai sair nenhum acordo. Alguns especialistas competentes levantaram preocupações sobre a legalidade de qualquer acordo, o que marcaria uma mudança monumental na ordem internacional no pós-Segunda Guerra Mundial.
A mensagem que isso envia é que pode valer a pena, pelo menos para as grandes potências, violar essa proibição do uso da força, segundo disse o professor Lauri Malkozu, professor de Direito Internacional da Universidade de Tartu, na Estônia. Ele diz que as consequências são catastróficas. Depois de 1945, as nações estabeleceram regras para defender o direito internacional e deixaram claro que as fronteiras não poderiam ser alteradas pela força. Então é uma coisa que foi feita em comum acordo com as nações que fazem parte da ONU. Como resultado, não houve nenhum caso de um país expandindo seu tamanho por meio da tomada militar de outro em 80 anos. Agora, o Kremlin tem repetidamente delineado as suas demandas para um acordo na Ucrânia, incluindo a Crimeia, que Moscou tomou em uma operação relâmpago, covarde e criminosa em 2014, bem como 4 regiões que anexou após sua invasão em grande escala. Em 2014 ele tomou mais uma região, que era a região de Donbás, mas onde tem 2 províncias, a província de Luhansk e a província de Donetsk. As outras 2, que é a Kherson e Zaporizhia, foi agora em 2022, que ele pegou uma parte menor, que anexou todas elas na sua Constituição ainda durante o ano passado. Mas não dá para acreditar numa negociação assim a seriedade que vai fazer, que pode ensejar que país mais forte invada o vizinho e fique por isso mesmo, né? E em cima de mentiras, assim como faz o ditador da Rússia em cima de mentiras. Embora Trump permaneça otimista sobre chegar a um acordo de paz, ele também reconhece a necessidade de Kiev e Moscou negociarem, disse o secretário de imprensa da Casa Branca. Agora, ontem, o ministro russo Lavrov, que é o ministro das Relações Internacionais, tem um outro nome lá, mas na realidade ele que trata da diplomacia, ele disse o seguinte, que a Crimeia russa, falou assim, a Crimeia russa é inegociável. É inegociável. Então está aí, eu acho que vai ser muito difícil uma paz. Acredito que a Ucrânia tem condições, mesmo com a Europa, muitos dizem que não, eu acredito que sim. No outro material que eu vou apresentar para vocês, provavelmente amanhã, sobre as ajudas de alguns países. Hoje já mostrei num vídeo sobre a da Suécia, a Ucrânia, em termos de munições, em termos de armamento, ela está bem. E a Rússia usando as mesmas táticas, ela terá condições de segurar esse avanço, que ela não está tendo avanço nenhum. Forçar a Ucrânia a reconhecer a soberania russa sobre a Crimeia seria um retorno ao direito de conquista, né? Um direito que eu quero conquistar, vou lá, pego para mim e conquisto, né? Para o país, né? E quem disse isso não sou eu, tá? Isso disse o professor Elie Tenenbaum, do Instituto Francês de Relações Internacionais. E as repercussões podem se estender muito além da guerra na Ucrânia. Acho que isso é grave, porque com certeza o Trump estará abrindo uma porta para que mais países tomem esse posicionamento. Os Estados Unidos sinalizaram sua disposição de reconhecer a anexação da Crimeia pela Rússia. Isso é uma coação que ele está fazendo, inclusive é um bullying que ele está fazendo em cima do Zelensky e da nação ucraniana. Mas há um debate de qualquer acordo, seriamente, se há um debate sobre esse acordo, seria legalmente válido, mesmo se a Ucrânia assinasse. Segundo especialistas no direito internacional, esse acordo não é válido. Em princípio, pelo menos, os tratados produzidos por meio de coerção são nulos, sempre, né? Alertando que qualquer acordo assinado sob pressão por Kiev poderia desencadear uma batalha judicial nos tribunais internacionais. Antes de aceitar a soberania russa sobre a península, cada país avaliaria se Moscou coagiu Kiev a desistir da Crimeia. E a Ucrânia poderia usar este argumento para contestar a validade de qualquer acordo que tenha sido pressionada a assinar. Washington não revelou detalhes do seu plano de paz, porque foi aquele descendente de russos, Witkoff, que é o negociador com a Rússia, representando o Trump. Ele esteve lá semana passada, voltou, mas não falou nada. O Trump não falou nada, o Trump também não falou, não divulgou, que de fato eles
O Trump só fala, estão indo, as negociações vão indo bem, as negociações vão indo bem. Na semana passada ele já dizia, não, retrasada, que até o fim da semana, retrasado, já teremos um acordo de paz. E não temos nada até agora, porque Zelensky, que de fato é um líder e defende o interesse do povo ucraniano, da nação ucraniana, não se sujeita a capitular a sua nação, o seu país, a interesses de criminosos. Então, eu acho que esse precedente não vai ser estabelecido, porque isso pode ser usado para a Rússia para assumir o controle do resto do país no futuro. Não precisa nem esperar muito, daqui a um ano vai lá, ou menos até, e continua a invasão. Isso é um pretexto, inclusive, para a Rússia, é muito forte. A ponta do iceberg no plano russo para acabar com a Ucrânia, essa é a ponta do iceberg. Não tenho também nenhuma dúvida disso. Mas acredito que, pelo posicionamento até agora do presidente Volodymyr Zelensky, que reiteradamente tem dito que o território da Ucrânia não pode ser negociado, está escrito na Constituição, ele é inalienável. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Olha, você que não é inscrito, inscreva-se, você viu a verdade aqui, venha conosco. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia, paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.